Fala galera, tudo bem? Vamos lá então, uma dica hoje. Eu, Fábio Rosá, professor de informática, vou trazer para ti aí do CFO do Bombeiro uma dica sobre processador. Então, dentro do edital ali, do último edital dos oficiais do Bombeiro, a gente tem uma parte de hardware e a gente então enxerga ali o processador como um dos principais hardwares da nossa máquina. O que é importante eu saber sobre processador? O primeiro de tudo, saber que aquela caixa metálica que vai guardar todos os hardwares internos da tua máquina não se chama CPU. Aquilo lá se chama gabinete. CPU é acrônimo para processador, Unidade Central de Processamento, ou Central Processing Unit. Então, muito cuidado já por aí. Isso aí é meio cultural já, né? O pessoal já é meio que um jargão chamar o gabinete de CPU. Cuidado então, para a prova de concurso, CPU é acrônimo de processador. É ele que executa todas as instruções do computador. Hoje em dia, tem-se a possibilidade de um processador ter vários núcleos de processamento, daí a gente chama então esse processador de multicore. Provavelmente tu já viu aí, antigamente tinha os Core 2 Duo, hoje em dia os Quad-Core. E se tu for comprar um celular hoje, das novas tecnologias, tu vai enxergar o celular Octa-Core. Então são 8 núcleos de processamento. É como se um chip desse daqui fosse dividido em 8 partes e cada uma dessas partes faz o seu processo. Quanto menor a temperatura do processador, maior a vida útil dele. Então o processador ele fica aqui embaixo de um dissipador e em cima do dissipador tem um cooler que faz o processo de refrigeração. O processador ele tem uma característica de segurança que quando ele alcança a temperatura máxima para que ele foi projetado, automaticamente ele se desliga para não queimar. Antigamente tinha-se a possibilidade de, inclusive, pegar fogo nos computadores. Hoje em dia isso não acontece mais, justamente porque ele tem esse sistema de segurança. A unidade medida do processador é o Hertz. Então, quando a gente diz que um processador ele tem 1 Hz, eu estou trabalhando aqui com um valor bem baixo, não existe processador de 1 Hz, hoje em dia é de giga para cima, mas 1 Hz a gente vai entender no universo dos processadores como um processo por segundo. Então, 1 Hz seria um processo por segundo e atualmente, então, ele está na casa de 4 GHz. Isso quer dizer que os processadores hoje comerciais aí que são muito bons, eles fazem em torno de 4 bilhões de processos em 1 segundo. Aqui eu dividi então o processador internamente com as partes dele, como é cobrado nas provas de concurso. Todos os dados que chegam no processador passaram anteriormente pela memória RAM e eles chegam diretamente dentro de uma memória chamada de memória cache. A memória cache tem algumas particularidades, ela é uma memória do tipo SRAM, memória super rápida, é a memória mais rápida do sistema computacional, porém é a menor memória. Existe aí essa inversão proporcional aí, dessa medida onde as memórias que têm maior capacidade são mais lentas e as que têm menor capacidade são mais rápidas. Essa é a mais rápida, porém a de menor capacidade do sistema computacional. É só para ela poder trabalhar com a velocidade do processador. Antigamente, quando não existia ela, o processador precisava sincronizar e baixar até a velocidade da memória RAM para resgatar os dados. Então os dados entram na memória cache, passam ali para uma unidade de controle, ou seção de controle. Essa unidade de controle ela vai fazer aqui o controle dos processos no sentido de já teve processo que foi feito, esse é repetido, hierarquicamente quem que vai primeiro, será que eu envio esse processo para a unidade lógica aritmética antes de um outro processo que está chegando. Então ele faz aqui um controle hierárquico e também um controle daqueles que devem de continuar ou devem de ficar na memória cache por enquanto. Passa pela unidade lógica aritmética, então setores de processo são esses dois, unidade de controle e unidade lógica aritmética, e unidade lógica aritmética é o local onde efetivamente aquele processo vai ser executado, e daí então ele é enviado para onde ele tem que ser enviado, certo? Então essas aqui são as principais partes do nosso processador. Memória cache, que também pode ser chamada de registrador, vai depender aí da banca, né? Unidade de controle e unidade lógica aritmética. Assinale o significado correto da sigla CPU. Então, o CPU a gente vai chamar de Unidade Central de Processamento, certo? Então, Unidade Central de Processamento seria a nossa CPU.
O processador, também conhecido como CPU, é o coração do computador e o responsável por executar todas as instruções dentro dele, que só entende a linguagem binária, ou seja, tudo que chega nele, né, que é digitado nele, é convertido para a linguagem binária, que são os bits de 0 ou 1. A CPU tem dois componentes fundamentais, que são a base de toda execução e instrução e operações executadas no computador. Lembrando que aqui tem a característica de armazenamento e as unidades, então, de instrução e processamento estão ali, então, ao gabarito C, ULA, unidade lógica aritmética ou seção de controle, certo? O que mais pode cair sobre processadores? Aquela ideia dos hertz pode aparecer também e os processadores de 32 e de 64 bits também podem aparecer essas características na hora da prova, beleza? Então, respondemos aqui hoje duas questões da banca da tua última prova aí, e é quase certo que vai aparecer hardware e com certeza tu vai usar essa parte de processadores na tua próxima prova. Valeu, galera! Bons estudos, até a próxima. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, ativar as notificações para estar sempre sendo atualizado aí com os nossos novos vídeos. Valeu!